Meu nome é Daniel Alexandre Vicari, sou gaúcho e o que a gente faz é no ramo alimentício, é em restaurantes e somos da Rede Zitão. A gente trabalha com churrascaria, com galeteria, hamburgueria, bar, restaurante. Na verdade, eu acredito que todo mundo acredita que gaúcho já sabe, já nasce sabendo fazer churrasco, né, cara? Então, pegar essa fama fica bem mais fácil. Porque quando a gente sai do Rio Grande do Sul e vem pra cá, as pessoas acreditam mais naquilo que você faz e te dão mais credibilidade já de cara. Porque você é gaúcho e sabe fazer churrasco. Mas não é bem assim, né? Tem que aprender muito. Normalmente são os donos de churrascaria, são gaúchos, e as outras pessoas que trabalham na churrasqueira efetivamente, normalmente não são gaúchos, são outros caras. É uma longa história. É uma longa história. Mas tudo aconteceu por causa de alguns fracassos, vários fracassos. Eu criei juízo só com 24 anos. 24, meio tarde, né? Se tivesse criado juízo antes, teria sido melhor, né? Mas aí é que foi realmente decidido em ser dono de restaurante, ser dono de churrascaria. Esse é que foi o grande passo, o principal, quando foi imaginado, pensado e teve aquele momento incrível de fé. Vou ser dono de restaurante. E eu já tinha passado por algumas coisas muito sérias, muito graves na vida, mas eu sempre tive algo muito importante, que é conseguir transformar tudo que acontece de pior na tua vida em algo incrível, que chamam de resiliência, isso, né? Os técnicos aí, né? E sempre foi assim, cara. Sempre buscando tirar, não proveito, mas ensinamento, né? E tirar o máximo de tudo que acontecia de péssimo na vida em algo bom. E toda vez que acontecia alguma coisa assim, a própria vida, como que diz que Deus fecha uma janela e abre uma porta, ao contrário. Mas realmente é isso, porque aí aquela etapa da tua vida se acaba, se rompe, e aí você começa uma nova etapa. E foi isso que me fez sair do estado do Rio Grande do Sul. Já tinha tentado, na verdade, meus pais já tinham tentado. Mas antes eles tentaram quando a gente tinha 5 anos de idade. E aí foram até Curitiba, mas meu pai acabou não dando certo. Voltamos com um ano de permanência lá, a gente voltou para o Rio Grande do Sul, que lá era a nossa sede, né? O nosso porto seguro era lá. Então toda vez que não dava certo alguma coisa, a gente voltava para lá. E depois, com 18 anos, meu pai tentou mais uma vez com que eu viesse, com que a gente fosse lá para Sorocaba, inclusive, que era uma churrascaria que meu tio estava. Lá também não funcionou, porque eu não tinha interesse nenhum, não tinha foco, não queria, não era o meu objetivo. E aí voltamos outra vez para o Rio Grande do Sul. E aí, quando aconteceu algo muito sério e realmente muito importante na nossa vida, principalmente na minha, é que aí decidimos todos, e eu, enfim, acabei decidindo a ir para São Paulo para começar a trabalhar com restaurante, com churrascaria. E lá, meu cara, era 16 horas por dia, todo dia, sem parar. A única coisa que eu sofria era saudade do Rio Grande, cara. Esse era. Chorava todo dia, meu cara. Todo dia. Mas o objetivo era maior. Esse
esse tempo de dor durou 2 anos. Saudade. Mas, graças a Deus, passou. E nesse período a gente trabalhou muito. Meu pai, minha mãe, meu irmão foi para os Estados Unidos. Porque naquela época eu gostaria muito de ter ido para os Estados Unidos, mas negaram meu visto. Tive um visto negado americano. E aí não me deixaram ir. E aí eu acabei ficando no Brasil. Tivemos algumas possibilidades até de ir pelo México, mas naquela época era muita grana, 10 mil reais é muito dinheiro, e aí eu não consegui. E esse amigo do meu irmão conseguiu ir pelo México, conseguiu entrar. Só que de lá dos Estados Unidos o meu irmão descobriu uma pessoa que tinha feito cidadania italiana. E como somos italianos, né? Eu sou bisneto de italiano. Então eu consegui, através de pesquisas, e pesquisei com a minha avó, e pesquisei a partir dela, e fui fazendo toda a árvore até chegar. E aí eu consegui, depois de 5 anos, trabalhando com churrascaria e também buscando a cidadania. Porque a cidadania era uma coisa muito importante, sabe? Além de, naquele tempo, era um simples garçom querendo virar dono de negócio, querendo virar dono de restaurante. A cidadania para mim era uma segurança, né? Porque quando eu fosse, e esse era o meu pensamento o tempo todo, quando eu fosse apostar realmente, apostar tudo, a cidadania me daria uma segurança se caso eu perdesse tudo. E uma possibilidade tanto de trabalhar nos Estados Unidos quanto trabalhar na Europa. Naquela época, a Itália abriu essa possibilidade para buscar mais mão de obra. Na verdade, era esse o objetivo deles, né? Mas eles abriram as portas e deu certo, eu fiz cidadania. Acabei não usando. Aí tem namorada, que entra nessa história, que me fez voltar da Itália, porque eu queria realmente ficar na Itália. Mas aí, quando fomos para a Itália, a gente já estava aqui em Campo Grande. Foi 2003. No final de 2003 para 2004. Fevereiro de 2004 a gente foi para a Itália, eu e meu irmão. Aí fiquei lá 3 meses até o processo de fazer a cidadania. E nesse período todo, a gente já tinha desistido de trabalhar com restaurante quando a gente veio para Campo Grande, por causa de um cheque sem fundo. Delicado, né? Cheque sem fundo. Nos trouxe pra cá. Só que olha só que coisa estranha, cara. Quando eu recém tinha chegado em Sorocaba, que foi decidido vir pra cá, ir pra Sorocaba para trabalhar com restaurante, existiu uma pessoa que disse: o meu irmão tá trabalhando em Campo Grande. Aí eu pensei, coitado desse cara, meu. O que ele tá fazendo nesse fim de mundo? Mal eu sabia que naquele momento o futuro estava traçado de alguma forma, né, cara? E eu acabei vindo para Campo Grande depois. Foi incrível essa história, né? Rapaz, aquilo lá foi... Eu disse, o que esse louco tá fazendo em Campo Grande, no fim do mundo, cara? Mas naquele tempo, na minha ignorância também, cara, porra, 24 anos, saí do Rio Grande do Sul, não tinha viajado nada, não conhecia nada, né? A única coisa que eu conhecia a cidade de lá um pouco e aí tinha ido para São Paulo, para Sorocaba, então eu não conhecia nada. Aí eu ouvi falar nessa história. Aí depois, como o gaúcho é corajoso, né? Isso é. A gente é corajoso, né? Desbravador, cara. Isso eu acredito que é mesmo. Porque a gente teve coragem de vir pra cá. Aí por causa dessa história do cheque sem fundo, que eu tive um primo que praticamente um mentor, né? Só que um mentor que não me ensinou nada. Só me deu porrada o tempo inteiro. Ele me fez aprender tudo que eu não devo fazer. Porque ele não instruía como eu instruo, ele não ensinava como eu ensino, ele não cuidava como eu cuido, ele não ajudava as pessoas em si como eu faço. Ele se ajudava com as outras pessoas, ele dava uma certa oportunidade para essas pessoas, porque ele precisava delas para poder crescer. Digamos que eu estou na posição que ele estava naquele tempo, só que completamente diferente, né?
As pessoas deixavam dele para abrir novos negócios, né? Comigo as coisas praticamente não acontecem, né? Todo mundo continua e todo mundo continua trabalhando porque eu sempre cuido muito dessas pessoas e quero o progresso delas antes do meu. Eu quero que elas tenham o maior sucesso. Essa é uma das maiores satisfações que eu tenho, com certeza. É realmente fazer com que essas pessoas tenham sucesso e que prosperem e que melhorem. Sorocaba a gente durou 2 anos. Essa é uma outra história interessante que depois vai se encaixar bem no que a gente vai passar e vai começar. Quando as pessoas têm muitas possibilidades ou muitas alternativas ou muitas escolhas, acabam que escolhendo uma, é claro, mas às vezes podem não escolher a melhor. Se elas tivessem uma escolha só, você só tem uma. A alternativa é ir para Assis, Tarumã. Vocês já ouviram falar? Tarumã, São Paulo. Cidadezinha de 15 mil, 20 mil habitantes. Sair de Sorocaba, uma baita cidade de 800 mil habitantes, perto de São Paulo, e ir para o interior, numa cidade de 20 mil, deve ter, talvez mais um pouco, mas eu tenho uma referência da minha cidade, né? Foi fim do mundo, cara. Foi o caos total. Só que não tinha alternativa. O que nos aconteceu durante esse período com esse meu primo foi que eles armaram, de certa forma, lá uma conspiração contra nós e fizeram com que a gente saísse dessa churrascaria, que a gente lutou durante 2 anos para pagar, que a gente foi comprado em prestações, né, por ele. E a gente demorou 2 anos para pagar. Trabalhava direto, guardava todo o meu dinheiro. Mas tem uma coisa importante, que antes de sair do Rio Grande do Sul, como se fosse uma profecia, cara. E essa realmente foi. Saí de lá dizendo que eu ia trabalhar muito, que ia ter um sócio que de certa forma ia desistir. A gente chama de roer a corda, né, cara? Esse cara vai roer a corda, esse cara. Só que eu não sabia quem era. Eu imaginava quem fosse esse cara. Mas na minha cabeça, eu dizia, vai ter um cara que vai roer a corda e eu vou guardar todo o dinheiro que eu conseguir e aí eu vou comprar a parte dele no negócio. Eu não sei por que eu tinha isso, minha intuição falava, talvez eu já tinha ouvido algumas histórias dos parentes que trabalhavam com isso, que acontecia, né? E aconteceu, cara, em 4, 5 meses esse cara desistiu. Eram meu pai de sócio, esse cara e esse meu primo. E eu era um funcionário e guardava todo o dinheiro, trabalhava. Mas eu saí do Rio Grande do Sul exatamente com essa história, com esse pensamento, vou trabalhar, vou guardar todo o dinheiro, vai ter um sócio que vai desistir, eu vou comprar parte dele. Aconteceu isso em 4 meses, mas eu tive tanta fé, tanta vontade também, mas muita fé. Tá aí aquela história do foco, né, cara? Foi muito. Então eu comprei a parte desse cara, só que lá pelas tantas, depois de 2 anos, o que aconteceu foi que existiu lá uma conspiração para que eles pegassem o restaurante. Família italiana é meio brava, cara. Família italiana, graças a Deus que eu tenho uma mistura com a minha mãe, que é os negros e espanhol e não sei o que mais. Melhorou bem, mas italiano, cara, não é fácil. E a gente teve que sair, cara. A gente teve que sair desse restaurante, depois desse período de 2 anos. Meio com a mão na frente, outra atrás, não nos pagaram a parte que nos deviam. E a gente não teve escolha. A gente teve que ir para um outro restaurante desse meu primo para trabalhar de funcionário, para ganhar uma certa porcentagem por mês. Só que só tinha um lugar, cara. Era só esse, não tinha outra escolha, não tinha outra alternativa. Era esse e ponto final. Hoje em dia as pessoas vêm lá de lá, muitas vezes com 1000 alternativas. Olha, eu tenho essa possibilidade, mas essa, no final acabam não fazendo nada. É aquela história de quem quer sentar em muita cadeira acaba sentando no chão, né? E a gente teve que ir para esse lugar que chamava Assis.
A cidade chamava Tarumã. Era um restaurante na beira da estrada. Ele tem uma história engraçada também, cara, porque toda vez que eu passava na estrada e via esses restaurantes na estrada ou esses postos, e eu pensava, cara, coitado desses caras que trabalham nesse lugar aí, meu, no meio do nada. Acabei trabalhando a vida inteira nesse negócio. E a gente morou em posto até agora, cara, até 10 anos. A gente ficou 10, 12 anos morando em cima de posto, em alojamento, etc. Foi assim, até há pouco tempo. Fomos para Assis. Em Assis eu já estava com o processo da cidadania e buscando cidadania. Aí eu conheci uma menina e como eu tinha que mudar de cidade a cada 2 anos, eu não sustentava um relacionamento, né? E sempre terminava esse relacionamento, porque eu sabia que era assim, já estava acostumado, e no Rio Grande do Sul já tinha ficado 7 anos numa cidade, depois 7 anos em outra cidade. Eu já estava meio que habituado a esse tipo de coisa, a mudanças, a perder todos os amigos. E só que eu conheci uma menina e disse para ela, olha, eu tô aqui, eu tô indo embora, vou para a Europa, tô fazendo cidadania e tal, mas eu não quero relacionamento com ninguém. Isso é uma história legal, importante, porque foi ela que me fez voltar da Itália, porque senão eu não teria voltado. E aí ela continuou comigo durante esses 2 anos, tentando, me ajudando a fazer cidadania e tudo mais. E eu fazendo e acontecendo, 28 anos, não queria saber de nada da vida, né? Não queria saber de namoro, não queria saber de nada. E ela sabia que eu estava lá para ir embora. Só que quando eu estava chegando perto, a documentação estava tudo pronta e estava chegando a hora de ir embora para a Itália, cara, aí que eu sentei na graxa, que nem se fala lá, né, cara? Tipo, aí eu vi, meu Deus, eu gosto dessa mulher e não posso ir embora. Só que eu tinha que ir embora, cara. E fui, coração partido, meu. Fiquei lá 1 mês tranquilo e 2 meses de cachorro. Meu irmão tava do meu lado, ele desesperava, cara. E a gente não conseguia voltar pro Brasil. Claro que conseguia voltar, mas o objetivo, 5 anos trabalhando, vamos terminar. E eu consegui terminar a cidadania. Quando voltei direto, já não era mais a mesma coisa, já tinha esfriado e as coisas foram, mas o que me fez voltar da Itália foi exatamente isso, né? E não queria mais trabalhar com restaurante. Não. Na verdade, eu passei bastante tempo trabalhando nisso sem gostar. Porque o objetivo era virar dono de negócio. Mas teve algumas coisas que a gente precisava fazer antes disso, né? Que era trabalhar de garçom, ou trabalhar de balconista, ou trabalhar de várias situações que eu não me agradava. E quando voltamos da Itália, a gente já estava aqui em Campo Grande, aconteceu que a minha mãe encasquetou de pegar restaurante outra vez. Pegamos o posto, o Zitão, que estava um posto fechado, o restaurante estava capengando, a gente reabriu o posto, começamos a trabalhar no posto e ela ficava sem fazer nada todo dia, porque realmente quem trabalha com restaurante, esse é um outro segredo importante do negócio, né? Começar pelo mais difícil, sempre. Comece pelo mais complicado, pelo mais difícil, pelo pior, porque tudo que vem depois é muito fácil. Tudo que vem depois fica mais fácil, como trabalhar. Trabalhe 20 horas por dia, trabalhar 12 horas depois vai ficar muito fácil. E foi assim que eu fiz. Então a gente veio pra cá e a gente trabalhava muito com restaurante, então trabalha-se muito. Com posto, pouco. E ela estava entediada já. Vamos pegar esse restaurante é legal, esse restaurante é bom e tal. Aí a gente acabou pegando, eu acabei assumindo também a responsabilidade disso, fiz o negócio e tudo, e pegamos o Zitão, Churrascaria Zitão. E era um restaurante completamente quebrado, cara, cheio de dívida. Aliás, a gente já vinha com esse processo de especialização em negócio quebrado. Sempre foi assim.
Em Sorocaba era um negócio quebrado que a gente levantou. Em Assis, em Tarumã, estava completamente quebrado, cheio de dívida, a gente conseguiu pagar as dívidas e foi indo, foi resolvendo. Aqui, da mesma forma, funcionários recebiam toda semana, era uma bagunça, parou o caminhão do atacadão para recolher tudo, estava tudo penhorado. Aí negociei, consegui, fui pagando esses caras e fui resolvendo. E quando fui para montar um novo restaurante, e eu só queria, talvez tenha aí alguma coisa que fale nisso, por que eu montei esses negócios, era exatamente para dar segurança para minha família. A gente só montou mais negócios e só começou a se desenvolver nisso aí porque a gente tinha passado por situações a cada 2 anos, 2 anos em Sorocaba e 2 anos em Assis, saí sem nada, cara. Saía Deus dará, tipo, os caras não pagavam a gente, não dava certo, ou passavam a perna. E muitas vezes eu tive algum embate com esses caras, porque se você não tem coragem de bater de frente com as pessoas, elas te dominam completamente, cara. E a gente era fraco, então arrebentava a corda pro nosso lado. O que acontecia? Você ficava sem eira nem beira, sem saber para onde ir. Procurando restaurantes na estrada. Eu saía procurar restaurante na estrada, ver se tinha alguma coisa para fazer. E eu não queria deixar a minha família mais passar por isso. Então, quando pegamos o Zitão, depois a gente acabou devolvendo o posto, ficamos só com o restaurante. Aí disse, eu quero outro. Aí comecei a viajar 10 mil quilômetros por mês, cara. Bahia, Cáceres, que foi mais longe por aqui que eu fui, Sergipe, Goiás. Tem muita história no meio também que eu preciso, depois a gente vai contando. Mas acabou dando certo outra vez, por incrível que pareça, em Assis. Aí em Assis foi nosso segundo restaurante. Aí as pessoas aqui falavam de Zitão, e Zitão naquela época estava quebrado, cara. Mas aí eu disse, pô, Zitão é famoso, o pessoal gosta, vou botar Zitão. Aí entrei com o registro, deu certo, deu uma briguinha depois, mas aí a gente conta essa história outra hora. Enfim, mais ou menos por aí, virou Zitão, e aí por causa da segurança, da falta de segurança que a gente tinha antes. Tudo foi por causa de segurança, tranquilidade e segurança. Nunca foi por causa de dinheiro, cara. Dinheiro foi uma consequência, dinheiro veio. O que eu não queria era deixar minha família sem ter aonde pisar. Isso que foi o determinante para as coisas continuarem dessa forma. E está do jeito que está. Aí tem uma história engraçada, né? Todo gaúcho, cara, que sai do Rio Grande do Sul, quando ele começa a ter sucesso, ele compra um carro. E aí o que ele faz? Ele volta para o Rio Grande do Sul de carro novo. Pra mostrar, obviamente, né, cara? Porque a cidade é um ovo, cara. A cidade tem 15 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Você sair naquele tempo não existia Instagram nem Facebook pra mostrar, né? Hoje em dia já não precisa mais sair, pegar o carro daqui, ir até lá e mostrar pros caras que você tem sucesso. Hoje em dia você dá pra mostrar no Instagram ou Facebook, se bem que dá pra maquiar bastante lá, né? E aí o que a gente fazia, cara? Comprar o carro e ir pra lá. Aí teve a época que eu comprei a caminhonete. A caminhonete, além de comprar um carro, ela foi uma grande estratégia, né? Porque esse meu primo me ensinou tudo da pior forma, tudo na dor, tudo no sofrimento. Na palavra, ele me ensinou, ele falou também uma vez dizendo para mim, não vá abrir restaurante na cidade, porque você vai quebrar. A gente não quebrou, a gente deu certo. Porque é muito diferente, um restaurante na estrada e um na cidade, é totalmente diferente. E outra coisa que ele me disse foi, se você for fazer um negócio, vá com um carro bom. Porque aí, meu cara, os caras vão te dar credibilidade. E nessa história, com a caminhonete, além de conseguir comprar o segundo restaurante, que a gente comprou uma caminhonete naquela época, eu busquei um novo sócio, que foi esse meu primo, esse meu tio, que trabalhou 30 anos no Rio Grande do Sul de operário para economizar 80 mil, 100 mil. E aí a gente apostou junto com mais 2 pessoas, eu e mais outra sócia,
A gente apostou no novo restaurante, deu certo e as coisas têm ido bem nesse período, mas ele só veio pra cá depois que ele me viu lá no Rio Grande do Sul de caminhonetão. Ah, eu quero ir também. E assim foi, cara. Essa foi uma história. Porque foi uma das únicas alternativas que a gente tinha e a gente era famoso pelo churrasco. Então, plantar soja tem outra coisa que o gaúcho é famoso, né? Plantar soja. Agora, churrasco, cara, a gente sabia fazer, já nasce sabendo, faz direto. Mas era uma possibilidade e já existiam alguns parentes que tinham saído do Rio Grande do Sul para cá, saíram da roça, por exemplo. Trabalhava na roça e foi trabalhar em restaurante, tiveram sucesso. Esse meu primo, que foi o nosso mentor, que na verdade sou eu hoje em dia que faço o que ele faz, o que ele fazia, saiu da roça e conseguiu tudo com restaurantes. E tinha mais uma, e essa é uma história que eu falei com a minha mãe quando a gente saiu do Rio Grande do Sul com um Passatinho 87. Lembra do Passat 87? Acho que você nem conhece esse carro, cara. A gente disse, eu falei pra minha mãe, de fome a gente não passa, não morre, porque vamos trabalhar com comida, né, cara? E foi o que aconteceu, bro. No começo, como você trabalhava na estrada, não pagava para dormir, não pagava água, não pagava luz, não pagava nada, não pagava comida, nada. É um ótimo negócio para ser bem sucedido, cara, trabalhar em restaurante. Direto. Várias horas. Você não vai gastar com absolutamente nada. Todo o dinheiro no bolso. A primeira dificuldade, a grande dificuldade, quem sai de uma cidade e vai para um outro estado é a adaptação, né? Adaptação, saudade, você valoriza tudo. Tem na psicologia algo que fala exatamente disso, não sei quem foi, mas fala que você só vai dar valor exatamente quando perde, né? Tudo que você perde tem mais valor, né? E lá no Rio Grande do Sul, tudo se valorizou demais, né? Quando a gente saiu de lá. Então a saudade foi uma das coisas mais complicadas. E se adaptar num novo negócio, né? As amizades, saudade, tudo, né? Saudade das pessoas, saudade do lugar, saudade da cultura, saudade... Eu lembro de eu pulindo prato e chorando e pulindo prato. E era uma loucura total, né? Doía. Mas tem muito mais dificuldades, cara. Várias. Mas a maior, no começo, é essa. Eu diria, não sei, depois, quando a gente começar a conversar sobre pessoas que estão na mesma cidade, né? Pessoas que estão na mesma cidade e que não mudam de cidade e que não vão ter esse problema com saudade. A dificuldade maior é manter o foco, né? Manter o objetivo, é não se desviar. Isso é uma das partes mais dificultosas que tem, né? Não desviar o foco, acreditar. As pessoas têm muita dificuldade em acreditar nas coisas, né? Acreditar não é fácil. A gente pode considerar falha o que aconteceu porque foi culpa minha. Quando começamos esse trabalho, nos 2 primeiros anos, eu tive um embate muito grande com essas pessoas, dono de posto, com esse meu primo, mas naquele tempo eu era muito inocente ainda, mas eu tinha muita coragem. Lembra que a gente já falou que tem que ter muita coragem para fazer essas coisas. Então, essas falhas iniciais, na verdade, não foram falhas, né? Porque o que aconteceu foi que eu tive um embate muito grande com esses caras que queriam cantar de galo, como a gente fala, cara. E eu enfrentei. E esse enfrentamento fez com que a gente tivesse que sair desse restaurante em Sorocaba. Mas era interesse deles isso. Eles queriam que a gente saísse de alguma forma. E eu enfrentei esses caras e não concordei com várias situações e a culpa foi minha. Então, dá para se dizer que teve uma falha ou um fracasso nessa época. Mas aí
de acordo com tudo aquilo que eu penso, e isso tem me sustentado até hoje, é o fato de que tudo que acontece de pior na tua vida se torna melhor dependendo da forma como você encara isso. E aí, esse negócio abriu a nova possibilidade que, para mim, naquele momento, era o fim do mundo. Ir para Tarumã, quando eu cheguei naquela cidade, quase tive um ataque cardíaco, cara. Tipo, era muito diferente de Sorocaba, não tinha nada a ver. Mas era a única escolha que a gente tinha, não tinha outra. Era ali e pronto. E isso foi uma falha, mas na verdade, sinceramente, cara, se eu te falar uma coisa, não tem falha, cara. A única falha que você pode cometer é morrer. Morreu, acabou. O resto, não existe falha se você consegue perceber o quanto rico é aquela possibilidade que Deus está te aprontando, o que o momento está te aprontando. Então, falha em si não tem. Tem horas que você perde alguma coisa. Você vai perder. Na verdade, você vai perder sempre. Você vai perder quando você vai empreender alguma coisa, você vai perder amigos. Se você quer amigos, você perde alguma outra coisa. É sempre... Pega uma coisa, tem que largar a outra. Não tem jeito, cara. Mas o mais importante é saber, entender e aprender com as falhas. Lealdade é o fundamental. Lealdade. Lealdade é o que está acontecendo aqui hoje. E é isso que eu espero que tenha. Porque se formos leais, lealdade vem e entram várias coisas, entra respeito, entra fidelidade, honra, várias coisas que entram com a lealdade, né? Se você é leal e se começa a ser leal com as pessoas, esses são os melhores valores que você pode ter. E hoje em dia é bem difícil de achar pessoas leais. Elas andam para todo lado como barata tonta, não sabem para onde andar, não sabem o que querem. Deve ser leal, você deve ser leal. Lealdade engloba respeito, engloba caráter, engloba várias coisas importantes. Isso é o mais importante, lealdade. Os que foram leais, eu, pai, mãe, esses são leais. E aí depois começaram a vir outras pessoas, meu irmão voltou dos Estados Unidos e mudou um pouco o foco, depois voltou e aí agora completamente leal, e a gente tem várias pessoas leais. Isso é tudo. Para quem é leal, você pode falar o que quiser, vai ouvir o que quiser, vai ouvir o que não quer, mas ouvir o que não quer é importante porque você tem que ouvir o que não quer também, isso te fortalece. Então a lealdade é o básico e depois dela vem várias outras coisas importantes. O mais importante do empresário, cara, é buscar e fazer com que outras pessoas perto dele acreditem no seu ideal. Se você consegue trazer pessoas, fazer com que pessoas acreditem no que você está fazendo, no que você vai empreender na tua empresa, e que elas peguem isso como delas e façam isso a vida delas, esse é o grande lance do cara que vai crescer. Não dá para pagar com dinheiro, cara. Dinheiro não vale nada. Você deve pagar com sonho, principalmente com sonho. As pessoas buscam mais, né? Dinheiro é só uma consequência das coisas, né? Se você fizer com que elas acreditem no teu ideal, se você fizer com que elas acreditem no teu sonho, no teu foco, naquilo que você busca, aí o céu é o limite, cara. E, consequentemente, outras pessoas vão acreditar nelas e assim sucessivamente as coisas vão acontecendo. Claro que tem todos os benefícios que devem existir, todas as necessidades básicas, até dinheiro, mas é o que menos importa. O primeiro passo é acreditar. O primeiro passo é ter fé. Foco. Trabalhar muito para isso.
E analisar muito bem quem vai te ajudar, porque você sozinho não vai conseguir. Você sempre vai precisar de alguém que te ajude. Como eu já acabei de falar, se você faz outras pessoas te respeitarem, acreditarem no teu ideal e naquele que você busca, você tem mais possibilidades e mais armas e mais instrumentos, né, para chegar lá. Mas se você está trabalhando com alguém e esse alguém é idôneo, se alguém é de bom caráter, você deve analisar esse cara para que ele seja o teu mentor ou que vai te ajudar, porque um precisa do outro, né? É uma coisa assim como o garçom precisa do dono de restaurante para crescer e o dono de restaurante também precisa do garçom para crescer. Então é um conjunto, os dois devem seguir juntos, se estudar nos mínimos detalhes para realmente perceber se eles podem andar juntos. Essa é uma das coisas importantes. Sucesso, cara, definição de sucesso. Depende. Para um insatisfeito como eu sou muito insatisfeito, mas eu estou feliz aonde estou. Sou contente com o que faço. Acredito muito que tive sucesso em tudo que foi feito e até no fracasso. A gente deve ter sucesso, porque é ali que você aprende muito mais. Mas sucesso é um estado de espírito, né, cara? Depende de onde que você quer chegar. Existem pessoas que têm sucesso tendo uma vida estável. É difícil definir, né? Para mim, ter sucesso é fazer outras pessoas crescerem, outras pessoas prosperarem, outras pessoas melhorarem de vida. Isso é o maior sucesso que eu posso ter. Então, eternamente insatisfeito, ainda tem muita coisa para fazer. E uma das coisas que eu falo sempre, cara, que isso é muito importante. Eu quero que todo mundo tome esse lugar. Todo mundo faça o que eu faço. Eu quero que eles tomem o meu lugar imediatamente e que outras pessoas tomem os lugares deles. Porque é só assim que a gente vai crescer e melhorar. Porque se você tem medo que alguém tome o teu lugar, você vai ficar aí pro resto da vida, isso é fato. Então você deve sempre buscar um sucessor, né, cara? Então, ainda existem muitas coisas para acontecer. Esse projeto que a gente está empreendendo agora é abrir novos negócios nos Estados Unidos e não só vários negócios, que isso não me encanta muito, né? Mas abrir e conquistar novas coisas e fazer outras pessoas crescerem e melhorarem. Esse é o grande objetivo do negócio. Fazer outras pessoas cada vez mais de garçom, de balconista ou de qualquer tipo de funcionário ou colaborador virar dono de negócio. É muito fácil chegar a isso, cara. Muito fácil. Uma que consiga chegar no tom e consiga cantar parecido, cara. Qualidade, cara, pode ser um baita defeito, né? Sinceridade. Pode ser ele também. Sinceridade é um defeito e uma qualidade ao mesmo tempo, né? Pensar, meu trabalho, toda hora. Minha família. Não sei. Não tenho, cara. Saudade já passou, saudade da minha já foi. Eu sou lutador, sou empreendedor. Acredito que eu sou líder. E eu sou visionário.